Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e a alegria de Jesus estejam em cada coração. Queridos irmãos da comunidade católica Nova Aliança, é uma grande alegria poder fazer contato com vocês, ainda que à distância, de maneira virtual. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ilumine nesta reflexão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. São Paulo, apóstolo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele faz esta exortação. Em todas as circunstâncias, dai graças. Agradecer. Manifestar gratidão. Em todas as circunstâncias. Aquelas que parecem boas, como a cura de uma doença, e aquelas que não parecem boas, como um vírus, uma pandemia. O apóstolo nos ensina a dar graças, mesmo por aquilo que nós não entendemos. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, as que parecem boas, e às vezes poderão depois ter mau resultado. E aquelas que não parecem boas, e às vezes Deus vai extrair do aparente mal um grande bem para nós. Todas elas, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E cá estamos nós, em tempos de pandemia, uma hora especial para crescer na confiança em Deus. Quando as coisas parecem escapar do nosso controle, quando nós estamos assim como que na expectativa de qualquer coisa imprevisível que possa acontecer, é a hora de crescer na confiança em Deus, crescer na confiança na providência divina. E, em consequência dessa confiança, desse abandono nas mãos de Deus, manter a paz. Por volta dos anos 70, nós morávamos numa cidade do estado do Rio, era tempo de campanha política, e eu publiquei num jornal local um artigo que foi considerado pessoalmente ofensivo por um candidato a deputado. Ele se armou, foi bater na porta da minha casa. Quem atendeu foi minha filha, que tinha, na época, 7, 8 anos de idade. E ela olhou para o visitante e disse, o senhor é o pai do fulaninho? Ele falou, eu sou. Ela disse, ele estuda na minha turma, eu sou da mesma escola que ele. E aquele eventual agressor fez meia volta e foi para casa. Eu só fiquei sabendo disso muitos anos depois, da boca do próprio candidato, já com as coisas todas pacificadas. Aí eu pergunto, vocês acham que foi um acaso ou preferem achar que houve uma intervenção divina? É o meu caso. Eu creio que foi o dedo de Deus. E é por isso e por outros fatos semelhantes na minha vida que eu me sinto bem à vontade para falar sobre o santo abandono. Na única oração que Jesus Cristo nos ensinou, há 2 pontos fundamentais. O que não significa que o restante do Pai Nosso não tenha importância, mas vou destacar esses 2. Primeiro ponto. A oração começa com as palavras Pai Nosso. Ou seja, quando nós erguemos nossa voz em oração, é um Pai que nós nos estamos dirigindo. Rezar com Jesus é rezar como filho, na qualidade de filho. E o próprio Jesus chamou nossa atenção. Se vocês, que são maus, sabem dar o melhor para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Segundo ponto. Nós rezamos, ensinados por Jesus, seja feita a vossa vontade. Um missionário italiano que trabalhava no Japão
foi ensinar essa oração para os menininhos lá, os japonesinhos, e quando ele disse que nós tínhamos de dizer a Deus, seja feita a vossa vontade, eles protestaram, não, ele é que tem que fazer a nossa vontade. Os japoneses podem ter muita dificuldade em entender a mensagem do Evangelho. Que filho seria eu se eu fosse rebelde ou indiferente diante da vontade de meu pai e nosso pai? E o modelo de obediência aqui na terra é a obediência lá no céu, assim na terra como no céu. Em uma de suas parábolas, Jesus falou dos dois filhos. Aquele que disse sim ao pai, mas praticou não foi trabalhar na vinha. E aquele outro, que de início disse não, mas se arrependeu e praticou sim, foi para a vinha. É hora então de eu me perguntar, cada um se perguntar, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Eu vou repetir as palavras de Dom Leodei, um abade cisterciense, cujo livro eu tive a honra de traduzir recentemente, abrindo aspas. A vontade divina mostra-se a nós como reguladora e operadora. Enquanto reguladora, a vontade divina é a regra suprema do bem, manifestada de diversas maneiras. E, como já dissemos, devemos segui-la, porque é bom tudo o que ela quer. Vejam bem, tudo que a vontade de Deus quer é bom. Deus é inacessível ao mal, só pode querer o bem, mesmo que às vezes, aparentemente, não nos pareça bem. E nada é bom exceto o que ela quer. Só é bom aquilo que corresponde à vontade de Deus. Enquanto operadora, ela é o princípio universal do ser, princípio universal da vida, da ação. Tudo se faz como ela quer, a vontade de Deus. E nada acontece senão o que ela quer. Não existe efeito que não provenha dessa causa primeira, a vontade de Deus. Não existe nenhum movimento que não remonte a esse primeiro motor. Por conseguinte, não existem eventos, acontecimentos pequenos ou grandes que não revelem uma vontade do beneplácito divino. E nós devemos submeter-nos a ele, pois Deus tem todo o direito de dispor de nós conforme ele entende. Não vamos cair no erro, no absurdo, de querer ensinar a Deus o que é bom e o que é mau. Portanto, Deus nos faz conhecer a sua vontade, tanto pelas regras que ele nos traçou, mandamentos de Deus, mandamentos da igreja, e quem sabe, às vezes, o conselho de um pai, de uma mãe, mas também Deus nos faz conhecer a sua vontade pelos acontecimentos que ele nos envia. Daí, as duas vontades de Deus. A vontade de Deus manifesta e a vontade de Deus de beneplácito. Duas vontades, a manifesta e a de beneplácito. Aquilo que Deus quer, vontade manifesta, não matarás. E aquilo que Deus permite, uma pandemia. A vontade manifesta é previamente conhecida por nós e de modo muito claro, pelos sinais ordinários do pensamento. É assim que nós possuímos, para ver qual é a vontade manifesta de Deus, possuímos o Evangelho, as leis da igreja, as regras de uma congregação ou de uma comunidade. E ali nós podemos, sem dificuldade, ler a vontade de Deus, confiá-la à nossa memória e meditá-la. Quantas vezes, numa equipe de aconselhamento, alguém chegava com um problema e, ao expor o problema, a gente perguntava: você quer saber o que Deus diz a esse respeito? Se ela quisesse, a gente abria a Bíblia, o Evangelho, e mostrava. Essa é a manifesta vontade de Deus. Uma vontade já significada para nós. As inspirações divinas, as ordens dos nossos superiores, só se efetuam aparentemente, pois todas elas têm por objeto a lei escrita, cristã, e no caso dos monges, Dom Leodei que está falando, a lei monástica. Ao contrário, diferente da vontade manifesta, o beneplácito divino é conhecido quase exclusivamente através dos acontecimentos. Incluímos um quase porque existem exceções.
Aquilo que Deus fará mais tarde, nós o sabemos antecipadamente se aprouver a Deus dizê-lo. Às vezes ele não quer dizer, tem lá os seus motivos. Né? Mas também se pode pressentir, conjeturar, adivinhar esse beneplácito divino, seja a partir da marcha atual dos acontecimentos, seja em função das sábias disposições adotadas e, infelizmente, através das imprudências cometidas por nós. Em geral, no entanto, o beneplácito divino ele vai sendo descoberto à medida que os acontecimentos se desenrolam e, ordinariamente, eles ultrapassam a nossa capacidade de previsão. E aí é a hora da gente baixar a cabeça e dizer, puxa, eu pensei que isso era um mal e foi um bem. Eu pensei que aquela demissão fosse estragar a minha vida e foi a melhor coisa que me aconteceu. Ou como disse aquela minha prima, que depois de um acidente em que ela perdeu uma perna inteira e metade da outra, ela disse, meses depois, ela disse, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Eu estava indo depressa demais. Deus sabe qual era essa pressa. Enquanto esses acontecimentos se produzem, a vontade de Deus pode permanecer para nós bastante obscura. Ele nos envia uma doença, a aridez interior nas nossas orações, qualquer outro tipo de provação. No entanto, esse é atualmente o seu beneplácito. Agora, por quanto tempo será? Não sabemos. Qual será a sua consequência? Ignoramos. Segundo São Bernardo, o grande São Bernardo, assim numa visão geral, os iniciantes na vida espiritual, é o nosso caso, né? Eles são capazes de uma simples resignação. Né? Quase que, o que se vai fazer? Não tem jeito, e balança os ombros. Né? E esta resignação é proveniente do temor. Isso nos iniciantes. Os mais adiantados já são capazes de levar a sua cruz com boa vontade. Não apenas resignação, mas boa vontade. E essa conformidade mais elevada se deve à esperança que eles têm. E, por fim, num grau mais elevado, aí estão os perfeitos. E não só se resignam, não só têm boa vontade, mas abraçam a cruz com amor, com ardor. E essa perfeita conformidade que leva a abraçar a cruz é fruto do santo amor a Deus. Segundo São Bernardo, a gente pode entender sem dificuldade que o temor seja suficiente para produzir a simples resignação. Mas para que a submissão cresça em generosidade e até se torne alegre no meio do sofrimento, isso supõe um desapego mais completo, uma fé mais viva, uma confiança em Deus muito mais firme, determinada. Entretanto, ela não é necessariamente filha do puro amor. O desejo dos bens eternos pode muito bem nos levar até lá. Uma alma tomada pelo céu verá como uma boa sorte, uma coisa venturosa, até feliz, digamos, né? As pequenas provações e até mesmo as grandes tribulações, já que essa alma está como que penetrada pelas sedutoras promessas que o apóstolo escreveu. Os sofrimentos da vida presente não têm proporção com a glória que será manifestada em nós. Nossas tribulações, tão curtas, leves, operam em nós um peso eterno e uma glória soberana e incomparável. Vejam que rica lição de um padre da igreja, São Bernardo de Claraval. Voltando a Dom Liodei, o abade, que está nos ensinando, ele diz que tudo isso pode parecer muito teórico. Uma pessoa qualquer pode estranhar e discordar. E até poderá haver aquele que questiona que Deus é esse que permite tal coisa. Como aquela senhora que uma vez, numa equipe de aconselhamento, falava do seu sofrimento, uma mulher com o rosto marcado, rugas profundas, quase que destruída pela dor, e que lamentava a perda de um filho, um engenheiro, com 30 e poucos anos de idade, depois de um câncer agressivo e muito doloroso. E nós, iniciantes, apontamos para o crucifixo para dizer que Jesus tinha sofrido também as nossas dores. E ela, até com certa raiva, disse que nada, meu filho sofreu muito mais do que ele. É uma atitude compreensível. Que Deus é esse que permite tal coisa?
É por isso, diz Dom Leodey, que a experiência pessoal é insubstituível. É a vida vivida que irá confirmar ou não em nós essa conceituação que nós acabamos de apresentar. Posso falar um pouco da minha vida. Eu, pessoalmente, passei 12 anos da minha vida, dos 22 aos 34, vivendo fora da vontade de Deus. Ou seja, procurando viver a minha própria vontade, o que significa, na prática, viver como escravo. Escravo das próprias paixões, escravo da opinião dos outros a meu respeito, escravo do trabalho, ainda que eu tenha, na época, vencido um festival universitário de poesia, um poema sobre a liberdade, ironia da vida. Dos 34 até hoje, aos 76, eu tenho procurado viver de acordo com a vontade divina. Passados, então, 42 anos de caminhada, eu posso comparar os dois períodos da minha vida e ver a diferença em mim mesmo. O pecado trocado pela graça, o desespero mudado em esperança, o isolamento em que eu vivia e a riqueza da comunidade, especialmente a comunidade Nova Aliança. Uma vida que era sem sentido e a descoberta do sentido de viver. Mas o nosso tema de reflexão deve girar em torno do abandono nas mãos de Deus. De fato, nenhuma outra palavra pode retratar melhor o movimento de amor confiante pelo qual nós nos entregamos entre as mãos da providência, como uma criança nos braços de sua mãe. O menino subiu na goiabeira e agora não sabe descer. Está com medo. O pai chega embaixo e diz: pula, meu filho. E ele pula porque sabe que é o pai. Ele confia no pai. Ele é capaz de se abandonar e correr o risco. São Francisco de Sales, o grande bispo de Genebra, ele ensina assim: abandonar nossa alma e nos entregar não é mais do que nos desfazermos da própria vontade para dar essa vontade a Deus. Nesse movimento de amor, existe um ponto de partida e um termo final, pois é preciso que a vontade saia de si mesma para ir entregar-se inteiramente a Deus. Em consequência, esse abandono de que estamos falando, ele encerra dois elementos que nós temos de estudar. A santa indiferença, não importa o que aconteceu, Deus quer ou permitiu, é bom para mim. A santa indiferença e a entrega total de nossa vontade nas mãos da providência. O primeiro, a santa indiferença, é a condição necessária. E o segundo, a entrega da nossa vontade, é o seu elemento constitutivo. Aí está. Indiferença diante dos acontecimentos, pareçam eles bons ou maus à primeira vista. E nossa entrega nas mãos de Deus. Nossa família tem experimentado fartamente os frutos da confiança e do abandono à providência divina. Houve um tempo em que nós passamos 10 anos inteiros, sem salário, sem nenhuma renda fixa, pagando aluguel. Os dois filhos fizeram faculdade nesse mesmo período. No ano de 2001, eu precisei fazer uma dupla cirurgia. Um lipoma no pescoço e um pólipo nas cordas vocais. Não tínhamos plano de saúde, e aí a providência divina começou a se manifestar. Uma jovem que participava da Nova Aliança mexeu os pauzinhos no hospital para que eu fosse atendido gratuitamente por um médico muito conhecido. Uma senhora do núcleo Nossa Senhora das Graças, lá na Concórdia, ficou sabendo do custo da cirurgia e enviou por uma portadora um cheque no exato valor da cirurgia. No dia da cirurgia, vamos para a clínica e ali na portaria passa por mim um senhor de cabeça baixa, a barba por fazer. Eu tive a impressão de que ele estava assim abatido. Só que era o anestesista que ia participar da minha cirurgia. Aí ele se voltou, me reconheceu e me cumprimentou. Era meu conhecido, pois a esposa desse anestesista tinha participado da nossa equipe de Crisma na paróquia São Vicente de Paulo, na cidade de Osanã. Muito bem. Aí mandam a gente contar de 10 a 0, a gente apaga lá pelo 8 ou 9. E durante a cirurgia, o cirurgião viu que eu tinha no pescoço umas verrugas. Eu já nascera com elas.
Ele perguntou ao anestesista: Marcos, você que conhece o Santini, você acha que ele ia querer retirar essas verrugas? Ele falou: acho que sim. E ele as retirou. Muito bem. Depois da cirurgia, o material todo foi enviado para a patologia. O lipoma, benigno. O pólipo, nas cordas vocais, benigno. As verrugas, um tecido anômalo, sujeito a complicar a minha vida depois com alguma coisa bem grave. Em tempo, na hora de pagar a clínica, fui avisado de que o anestesista abrira mão da remuneração dele pelo trabalho feito. Mas não acaba aí. Alguns anos depois, eu tive de passar por outra cirurgia, dessa vez no hospital lá das Ciências Médicas, uma hérnia inguinal bilateral. Eu já estava na mesa da cirurgia, na hora da anestesia, eu ouvi o cirurgião falando para a estudante de medicina que ia me espetar: cuidado que a agulha está torta. Nesse exato instante, eu ouço uma voz em tom de surpresa: uai, o Antônio é o Santini? Era o mesmo anestesista da primeira vez. Ele participava de uma espécie de cooperativa de anestesista e tinha sido sorteado ao acaso para aquela cirurgia. Ele então assumiu, desentortou a agulha e cuidou de tudo. No final, já eu tendo despertado, ele deixou um esparadrapo no meu braço com o telefone dele, pois ele estava interessado nas minhas fitas cassetes com as músicas que a gente cantava na Nova Aliança. Eu tenho esse esparadrapo colado ali atrás, na minha mesa de trabalho. Aquele pedacinho de esparadrapo me diz que Deus está junto de nós e nada escapa aos olhos de um Deus que é Pai. E é uma verdade. Nada é tão amável em si mesmo como a vontade de Deus. Seja a vontade previamente significada, manifesta, ou aquela que só se vai manifestar depois pelos acontecimentos. Esse Deus que é Pai sempre tende, com a sua vontade, a nos conduzir à vida eterna, a nos enriquecer, desde já, com um aumento da fé, do amor e de santas obras. É Deus que vem a nós como um Pai e como Salvador, em Jesus Cristo. O coração transbordante de ternura e as mãos divinas cheias de benefício. Toda manhã eu rezo a oração de abandono, na minha oração de manhã, de Charles de Foucault. Meu Pai, eu me abandono em ti. Faze de mim o que bem quiseres. Por tudo o que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou disposto a tudo, aceito tudo, contanto que a tua vontade seja feita em mim e em todas as tuas criaturas. Não desejo mais nada, meu Deus. Ponho-me nas tuas mãos. Entrego-me a ti, meu Deus, com todo o ardor do meu coração, porque te amo. E há uma necessidade de amor. Dar-me, entregar-me nas tuas mãos, sem medida e com infinita confiança, porque és meu Pai. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.